a vitória do Botafogo lá na Venezuela, em cima do cara bobo. Deu um trabalho danado, mas deu bobeira e não conseguiu empatar. Contra-ataque aos 44 do segundo tempo, 1-1 ainda. E de repente, 4 jogadores do cara bobo contra 2 do Botafogo. Você deve estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Ou melhor, como o Botafogo chegou até aqui. Campeão da Libertadores, passando sufoco na fase de grupos, cara. Olha como ficaria a tabela se o cara bobo fizesse esse gol. Mas peraí, antes, vamos voltar um pouquinho. Depois de um ano mágico, 2025 do Botafogo não tá nada legal, né? Já são 14 derrotas, mais que o ano passado inteiro. E aí, tome vaia. Esse escudo te dá pressão todos os dias, não tem como. O futebol é isso, pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão, pressão. E foi assim, pressionado, que o Botafogo foi até a Venezuela para enfrentar o cara bobo. Pelo menos foi bem recebido. Quanta fartura, hein? Mesa cheia, bom demais. O Renato Paiva tinha outras preocupações. Com 7 desfalques por problemas físicos, ele precisou improvisar. Escalou Cuiabano, que é lateral esquerdo, no ataque. Não é que deu certo? Chute forte do Cuiabano, rebote de Bruera e gol do Vitinho. Cavadinha para tirar do goleiro, 1-0. Botafogo na frente, mas o futebol não tava lá essas coisas não. Pouquíssima inspiração. Aí o cara bobo foi se animando, foi ficando esperto e chegou ao empate aos 30 do segundo tempo. Gol do zagueirão Aponte. Resultado terrível pro Botafogo. E podia piorar. Quando o Arthur errou esse passe, Norman Rodrigues ligou o turbo e passou pro Londonho. Aí, meu amigo, ele tinha 3 companheiros passando. Renato Paiva até baixou a cabeça. Mas para sorte do Botafogo, o Londonho chutou. Jogou para fora um contra-ataque precioso. E o castigo ainda veio rápido. Acelera um pouquinho aí. Botafogo no ataque, bola na esquerda para o Natan Fernandes. O Alan se apresentou e achou o Cuiabano na área. 2-1 Botafogo, para alívio do Renato Paiva. Valeu a pena apostar no Cuiabano, hein? Que levou uns chutinhos desagradáveis. Sentiu cãibra e a torcedora lá de Tipóia, cheia de dor no braço. Um gol caótico, né? Acha que acabou? O goleirão Bruera ainda foi para a área. Escanteio nos acréscimos, tensão no ar e... meu amigo, tem coisas que só acontecem com o cara bobo. Vitória do Botafogo. Ainda está em terceiro do grupo. Agora tem 2 jogos em casa. Se ganhar os 2, tá nas oitavas. Olha que a gente tava no mesmo pé. Olha, o Fogão venceu no placar da amizade. No placar da amizade. O placar da amizade aconteceu. Ai, meu... Vene Casagrande. Eu não mereço sofrer assim, Vene. Eu não mereço. Ah, para! Ô, Fernandinho, olha só, para. Eu não mereço, Antigamente Vene. você sofria na Série B, hoje você tá sofrendo na Libertadores, é muito melhor. Isso é verdade. Você tem um ponto, Vene É Casagrande. isso. Vocês têm que parar de olhar o lado negativo. Olha o lado positivo da situação. O Botafogo sofreu, mas consegue a vitória, uma vitória importante. Em cima do cara bobo, esse jogo foi lá na Venezuela. A gente vai ver a matéria dessa partida e na volta a gente vai comentar esse jogo, Rodolfo. Em jogo decisivo, o Botafogo começou tentando. Cara bobo logo respondeu. Insistiu, mas a bola parou em John. Perdido na partida, o alvinegro quase entregou um gol para o time venezuelano. Erro de passe, o cara bobo sai no contra-ataque e Tordoleiro chuta forte para a boa defesa de John. Mas aí o Botafogo vem com Cuiabano, que arrisca. O goleiro chega a defender, mas no rebote, Vitinho marca. Cara bobo tentou na sequência e levou perigo com Pernia. O alvinegro teve uma chance com Juan Cruz. Só que era o cara bobo quem chegava mais perto. Berrios cabeceou e John salvou. Segundo tempo, o Jefinho tenta dar o passe para Vitinho, mas é travado. Cuiabano depois aproveita e arrisca para a defesa fácil do goleiro. Cara bobo vai mais uma vez e John consegue tirar. Mas em cobrança de escanteio, a bola sobra para a Ponte fazer o gol. Tudo igual.
A equipe cresceu no jogo e quase chegou ao segundo nessa bola que passou muito perto. E já no finalzinho foi Cuiabano quem conseguiu sair mais rápido e dar a vitória ao time do Rio. Final, Botafogo 2, Carabobo 1. Vini Casagrande, olha a situação do meu Botafogo, eu quero sua opinião também. O Renato Paiva está acontecendo ainda como treinador. O que a gente não pode dizer é que ele não está tentando, né? Talvez isso possa até irritar um pouco o torcedor, porque troca muito. Sim. Mas, junto com as trocas que ele está fazendo táticas, eu acho que a tática ele já entendeu, são 2 atacantes ali, ele já escolheu isso. Ele também está esbarrando com o que outros clubes no Brasil se esbarram, com baixas clínicas. O Botafogo tinha 5 desfalques ontem, dentre eles o Barbosa, que é um zagueiro titular, o Savarino, que é um dos caras mais importantes no Botafogo ultimamente, o Mastriani, de última hora, acabou sendo uma baixa. Quer dizer, o Botafogo já não está com Bastos há algum tempo, o Matheus Martins, que muitas vezes era uma opção como titular, acaba também não tendo. Então, assim, a gente tem que sempre levar em consideração desse recorte de que existem desfalques. Já no meio de um trabalho que está acontecendo. A torcida tá quente. Meu Deus, eu não aguento mais esse treinador, eu não quero mais esse treinador. Porque, de fato, ontem, o jogo foi muito ruim. E o adversário, ele é muito fraco, né? Mas eu falei aqui no ano passado e falo sempre, a Libertadores nem sempre se joga bem, você tem que ganhar. E talvez isso já até mostre uma casca do Botafogo na competição. O São Paulo também ontem jogou nada e ganhou no sofrimento pela casca que tem na competição. Essa casca é importante. Vini Casagrande, qual é a sua opinião em relação a esse momento do Botafogo, sobretudo do treinador Renato Paiva? A minha opinião eu não acho que demitir o treinador é a melhor opção, mas eu tenho uma questão com o treinador de não achar que fazer o strike nele é sempre a melhor opção. A sua opinião, Vini Casagrande? Fernandinha, boa tarde. Eu concordo com você e eu acho que no nosso comentário a gente não pode deixar de mencionar isso. O Renato Paiva, ele está tendo desfalques importantes. Mesmo com esses desfalques importantes, eu acho que ele precisa ser cobrado diante do que o time apresentou contra o Carabobo. Porque o Carabobo não é um time fraco, é um time amador da Venezuela. É um time extremamente fraco. E se fosse um time um pouquinho melhor, talvez tivesse saído de campo com a vitória em cima do Botafogo, porque de fato o futebol apresentado pelo Botafogo foi muito fraco. A gente viu o Botafogo em vários momentos levando a pressão do Carabobo. Foi desesperador para o torcedor alvinegro. Foi um dos piores jogos para mim. Eu acho que nessa temporada do Renato Paiva foi o pior jogo do Botafogo, contra sem sombra de dúvidas. Foi muito ruim também, mas esse foi muito ruim. Foi muito pior porque eu estou levando em consideração o adversário também. O adversário é muito fraco, gente. Para quem não assistiu esse jogo, o Carabobo é muito fraco. É um time amador da Venezuela. Então eu esperava uma apresentação muito melhor do Botafogo. Não só na parte individual, também na parte tática. Mas, repito, a gente não pode deixar de mencionar os desfalques. O Savarino faz muita falta. Mas, independentemente dos desfalques, o torcedor alvinegro ele fica preocupado. Não é porque foi um jogo irregular. Na verdade, o Renato Paiva ele vem sendo muito irregular. Sim. E é óbvio, querendo ou não, a vitória foi extremamente importante. Em determinado momento na Libertadores, o vencer vai ser mais importante. Você mencionou o São Paulo, mas o São Paulo vem fazendo grandes jogos e, querendo ou não, jogou 3 jogos fora de casa na Libertadores e venceu os 3. E outras partidas jogou muito melhor do que foi apresentado ontem. Já o Botafogo é um time muito irregular. E é por isso que o torcedor alvinegro deu razão na hora da cobrança em cima do Renato Paiva, na hora da preocupação, porque a preocupação fica. Tudo bem que os 2 jogos agora na Libertadores são em casa, mas são contra times que são muito melhores que o Carabobo. E fica essa preocupação, qual será o futebol do Botafogo apresentado nessas partidas? Porque o torcedor alvinegro ele não consegue ver uma melhoria na equipe. Muito pelo contrário, um time é muito irregular. Ontem eu brinquei aqui, né? Jogou mal contra o Bahia, perdeu contra o Bahia, vai vencer. Bem. Só que eu esperava um futebol muito melhor do Botafogo. De fato, eu esperava uma vitória mais tranquila. E não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, foi uma vitória na base do sacrifício, nos minutos finais. E o roteiro até que foi bom para o Cuiabano, que para mim foi o melhor jogador do Botafogo na partida. E vem sendo um grande jogador desde a chegada do Renato Paiva. Então eu acho que o torcedor alvinegro ele tem razão sim em ficar preocupado com a sequência de jogos. Não sou a favor da queda do treinador, da mudança de comando, não sou a favor disso. Mas eu acho que eu sou a favor de uma cobrança da diretoria em cima do Renato Paiva. Porque o futebol, repito, está no começo do trabalho dele, mas não tem evolução. E é isso que preocupa o torcedor alvinegro. Eu já falei diversas vezes aqui nesse programa como é importante, Lucas Pedrosa, a voz da torcida, né?
nem sempre vai ser feito o que eles pedem, mas pedir, pressionar, mostrar insatisfação, isso é muito importante. Isso mostra a força que a torcida tem, senão a gente perde o nosso traço, a nossa característica de protestar, de não gostar e tudo mais. E acaba sendo um time pequeno, que não tem cobrança, que não tem nada. Tem que cobrar sim. Vene falou uma coisa certa. Não foi bacana. Eu acho que o que causou ontem no torcedor, e eu vou dizer por mim que eu sou torcedora, foi uma decepção. Eu sentei no sofá esperando assistir pelo menos um jogo intenso, um jogo, pode até não com muita qualidade, mas um jogo intenso, ô Pedrosa. E o que eu vi foi um dos piores jogos do Botafogo em cima de um dos piores adversários. Porque, desculpa, o cara bobo é muito ruim. Mas, em contrapartida, o que eu penso no meu pensamento racional? Vocês acham que o John demitiria o Paiva? De coração, assim, você acha? Não. Porque a gente já viu o movimento dele em relação ao Luiz Castro em algum momento. E o que ele já falou sobre a experiência que ele teve na demissão do Bruno Lage. Ele mesmo já falou sobre isso. Então eu acho hoje, eu não vejo o Textor demitindo o Paiva. Então a gente tem um ponto. A decisão é feita por uma pessoa que provavelmente, não é certo, mas provavelmente não vai fazer desse jeito. O que se precisa para o treinador é experimentar. E o que a gente viu ontem, os gols saem das escolhas do Renato Paiva, ô Pedrosa. Porque eu não sei se vocês estão reparando, mas o Vitinho tá pisando muito na grande área. Aconteceu isso no jogo com o Matheus Martins e ele acabou fazendo o gol. E ontem a mesma coisa, ele pisa muito na grande área e acabou que ele estava ali para fazer o primeiro gol. E o Cuiabano, que fez uma dupla com o Alex Telles, eu até falei que isso poderia acontecer, aconteceu um pouco no jogo do Bahia, foi uma escolha. Foi feito desse jeito, o Cuiabano para mim foi o grande destaque do jogo, participando do primeiro jogo, fazendo o segundo gol, o segundo já como lateral esquerdo. Então assim, tem uma mistura de tudo. Tem um trabalho que está muito lento, na minha opinião, acho que poderia estar um pouco mais acelerado de positivo do Renato, mas também uma contrapartida. É assim que funciona, o cara precisa se adaptar. Nem sempre o cara vai chegar como um Arthur Jorge, como um Jorge Jesus, que vai chegar e vai emplacar um time e vai dar tudo certo, ô Pedrosa. Nem sempre vai ser assim. Olha, Fernanda, eu vou ser muito honesto com você, o que eu vi ontem me assustou, tá? Me assustou bastante. A gente até brincou aqui do placar da amizade e tudo mais, eu achei até que ia ser 1-1 e quase foi 1-1. Botafogo acabou fazendo gol ali com o Cuiabano no final. Eu tava te xingando, tá oficial. Porque assim, a grande verdade é o seguinte, o que eu vejo do torcedor botafoguense hoje é que o torcedor não tem nenhuma expectativa na evolução do trabalho do Renato Paiva. Isso aí, isso não tem nada a ver com os desfalques ou não. Com os desfalques, a equipe já reclama. Sem os desfalques, o torcedor já reclama. E assim, gente, o cara bobo. Cara, tem um contra-ataque do cara bobo que tava 1-1 no jogo, que aquilo ali mostra o nível do adversário. Foi antes. Ali mostra o nível... Não, escanteio no final, gente. Foi o nível do adversário, que tinham 3 jogadores passando contra um zagueiro do Botafogo e o cara resolve chutar a bola. E, gente, pelo amor de Deus, eu não queria que ele fizesse o gol, não. Mas um time decente, o cara ia fazer isso aqui, ó. Ia rolar a bola pro lado e ia ser o gol do cara bobo. A verdade é essa. Depende. Então, assim, se fosse o Michel, eu ia ficar... Ai, Vene, poderia ser o contrário. Então, assim, o que assusta, além do torcedor botafoguense ainda ter o quê? A régua do botafoguense subiu, gente. E tá a régua certo, do botafoguense subiu. A gente viu um time intenso, agrupado, bem treinado, com jogadores que decidiam, com jogadores que chamavam a responsabilidade e que tinha um técnico que conseguia entender cada peça. O que a gente vê agora do Renato Paiva? Um time lento, um time que não tem aproximação, uma equipe que está jogando muito mais na base da improvisação do que qualquer outra coisa. O Cuiabano ontem chuta, e aí mostra mais uma vez como esse time é amador. A defesa do goleiro é uma vergonha. Aí no rebote o Vitinho consegue fazer o gol. O Cuiabano depois jogando de lateral, aí a gente pode falar assim, porque o Renato Paiva que colocou o Cuiabano. Não, o Cuiabano já estava sendo lateral. Então ele não fez o gol de meia, que foi a posição que ele iniciou a partida. Ele fez o gol de lateral, muito mais por uma questão dele mesmo, de ter assim, cara, a gente precisa vencer, que o Cuiabano é assim, do que do próprio time. Então o Botafogo não tem um resquício. Não é assim, esse time mudou muito. Eu concordo que mudou muito. O Botafogo não tem um resquício do que foi ano passado. Essa equipe não é ruim. Esse time do Botafogo não é ruim, não dá pra comparar do ano passado, mas não é ruim pra apresentar o futebol que vem apresentando. Mas peraí, o que você quer dizer com isso então, Lucas Pedrosa? Eu fiz uma pergunta pra Vene Casagrande, ele respondeu. Você acha que você não vê margem, um lastro pra melhora do Renato Paiva? Você não consegue...
John Textor. projetar isso? Definitivamente o maior dos culpados é o John Textor. Porque se o Renato Paiva tivesse chegado, por exemplo, na pré-temporada, eu poderia estar cobrando muito mais do Renato Paiva. Mas não, o planejamento do Botafogo foi ridículo esse ano. Ridículo. Ele menosprezou o futebol brasileiro, ele menosprezou o calendário, ele menosprezou competições que o Botafogo poderia ter sido campeão, como o Campeonato Carioca, como a Supercopa e a Recopa também, e ele tá menosprezando a temporada até agora. Porque na cabeça dele, a fórmula mágica de Arthur Jorge, Luiz Henrique e Thiago Almada ia se repetir todo ano. E não vai porque o futebol brasileiro, ele não permite essa, digamos assim, essa falta de planejamento e esse acontecimento toda hora do cara chegar e jogar. Isso é raro, o cara chegar e jogar, e é raro o treinador também chegar e em pouco tempo conseguir arrumar o time, como o Arthur Jorge fez. Aí ele se apoia na janela do meio do ano. O problema é, o Botafogo já não disputa mais o título do Campeonato Brasileiro, eu cravei isso aqui tem 2 semanas, tá? E eu cravo de novo, o Botafogo não disputa mais o título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo já abriu mão de 3 competições, o Botafogo tá jogando mal pra caramba na Libertadores e tá por ali na Bacia das Almas e na Copa do Brasil, é a única competição que a gente até brincou aqui, que talvez daria pra assinar. Então o ponto é o seguinte, meu camarada, evolução, não tô vendo. Apoio da torcida, ele não tá tendo. O John Textor vai demitir ou não o Renato Paiva? Isso é outra história, até porque ele tá cheio de problema no Lyon. A verdade é essa. Agora, o Botafogo tem alguma perspectiva positiva para esse ano jogando esse futebol, independentemente de desfalque? Eu não vejo nenhum. Você acha, então, que a melhor opção pro Botafogo hoje seria não ter mais o Renato como treinador? O Alex Telles desaprendeu a jogar bola, Fernanda? Não. O Marlon Freitas, o Gregory, o Arthur, o Igor Jesus, falei um monte aqui, né? O John. Então, assim, eu sou um cara que não tiro responsabilidade do jogador, tá? Mas tá claro que o que falta nessa equipe é organização e ideias bem feitas. Porque esses caras que eu citei aqui, que são campeões da Libertadores e campeões brasileiros, que foram destaques da temporada do futebol brasileiro e da América do Sul em 2024, eles não desaprenderam a jogar bola. O que eu vejo do Botafogo é falta total de organização. Eu arrisco a dizer que se o Botafogo fosse um clube associativo, ele estaria balançando. Não, eu Mas também, por eu ser também. SAF... Eu também. Por que eu tô falando isso? Não é porque a SAF prende demais o treinador, não demite treinador. É porque se ele demitir treinador, ele vai gerar mais um custo para ele. E a gente precisa pensar a cabeça do John Textor. Ele é dono do clube porque ele está investindo, ele não quer perder dinheiro. E se ele demitir o Renato Paiva agora, automaticamente ele vai ter que gastar com rescisão de contrato e automaticamente gastar também com a contratação de um novo treinador. E esse novo treinador pode custar até mais caro que o Renato Paiva atualmente. Então, ele, como gestor, por que ele vai demitir, sendo que ele está cheio de preocupação já financeira com o Lyon, que teoricamente é o 0-1 do grupo dele? Então, assim, eu não vejo essa preocupação do John Textor em demitir o Renato Paiva agora. A não ser que aconteça o que aconteceu com o Bruno Lage, por exemplo. Quando o Bruno Lage botou o cargo à disposição, tinha relacionamento ruim com os jogadores. O que eu não vejo isso no Renato Paiva, eu posso até estar errado. De repente a relação dele com os jogadores é péssima, mas eu não vejo dessa forma. Mas olha só, o que não vejo mesmo, de verdade. Nos jogos, eu vejo jogadores tentando. E abraçam ele no exatamente. final, né? Eu vejo eles tentando abraçar a ideia. A questão é o seguinte, será que os jogadores estão conseguindo entender o que o Renato Paiva quer passar? E eu não vou ficar botando a culpa também nos jogadores, porque a todo momento o Renato Paiva muda. Ele não adota um esquema, sabe? Ele não adota uma estratégia. A todo momento ele muda. Então é muito mais difícil para os jogadores entenderem as características do Renato Paiva, a identidade do Renato Paiva. Porque é difícil, eles estão tentando durante os jogos, e é um jogo atrás do outro. E nessa experiência, acontece, por exemplo, como o Jefinho ontem pelo lado direito, o Patrick de Paula... Esse que eu ia falar, que pra mim, assim, foi um absurdo. O Patrick de Paula... O Arthur entra no jogo e ele mantém o Jefinho na direita. Isso é falta de entendimento de característica do atleta. O Jefinho não joga na direita. Quando que o Jefinho jogou na direita na vida dele, Fernando? Isso é falta de entendimento da característica do atleta. Com o Cuiabana ali na esquerda, dava pra entender. Pô, vou botar o Jefinho aqui na direita. O Arthur entra no jogo e ele joga melhor do lado direito. Sim. E o Jefinho continua na direita. Pedrosa, o Arthur ser reserva, pra mim foi um absurdo, tá? Pro Juan Cruz? Não. Eu avisei. De verdade, gente, quando eu vi a escalação, eu falei assim, novamente. Eu falei assim, gente, não dá pra entender por que o Arthur tá começando um banco de reserva. E aí eu me coloco no lugar do jogador. Imagina como que não pensa o jogador, de verdade. Porque ele faz um bom jogo. Aí no jogo seguinte ele, sabe, cheio de tesão, voa, Libertadores. Você é banco. E é um jogador que ele tem perdido muitos gols, né? Mas ele propõe, ele busca jogo. O Natan também, quando entra, entra com... Tá levando... É muito arisco, mas né? A gente sempre defende aqui a continuidade para o jogador ter confiança. Isso é uma característica do Renato. Eu não sei se da carreira dele, mas no Botafogo, com certeza. No Bahia era assim também, de mudar todo momento. Ele muda o tempo inteiro. Não tem
jogador que não vai ser retirado. Se ele acha que botou o PK de titular, não jogou bem no próximo jogo, ele nem entra. Botou o Arthur, na cabeça dele não jogou bem, ele vai fazer uma outra coisa, ele não bota. O Danilo, por exemplo, o Danilo Barbosa, o Danilo não utiliza o Danilo. Então, assim, eu acho que ele tem as ideias dele e ele não tem medalhão. E ele mesmo falou em uma entrevista outro dia, não importa quanto custou, quanto custa para o clube, eu vou colocar os jogadores, né, que eu entendo que vão acontecer. Então, o que eu tô entendendo é que ele tá experimentando, que ele tá tentando e, obviamente, isso reverbera dentro do coletivo, porque a gente tem uma formação, aí amanhã é outra formação, depois é outra formação. Você precisa de um tempo pra gente pegar nosso ritmo, né? Claro. O nosso jeito. E no futebol é a mesma coisa. Então isso acaba reverberando em campo. Demora-se para se adaptar a um tipo de jogo. E as peças que mudam. Aí tem as desfalques que nós já destacamos aqui. Mas tem também as escolhas dele. Escolhas na posição dos jogadores. Então, assim, a situação é muito delicada. Porque o resultado foi muito bom, mas foi um placar mentiroso e o torcedor não é burro, né? O torcedor olha e fala, cara, a gente ganhou, beleza, uhul, vamos secar hoje Universidade do Chile com Estudiantes para conseguir você tá dentro do grupo, mas e mês que vem? Como é que a gente vai estar? Eu posso falar algo que me incomoda no Renato Paiva? E assim, eu sou um cara que gosto muito de analisar a comunicação em entrevista coletiva. E eu vi a entrevista coletiva dele ontem, assim, eu acho que ele normalizou demais a atuação no Botafogo diante do cara bobo, respeitando demais um adversário que é um adversário amador. Por exemplo, o Arthur, o antigo treinador do Botafogo, o torcedor gostava por quê? Porque ele chegava lá e bancava, sabe? Ele elevava a autoestima do torcedor, até mesmo o Botafogo. E o Renato Paiva não, eu vejo ele, sabe, para baixo, aceitando demais uma atuação ruim. E o torcedor não gosta de ver isso. E essa energia, acaba passando também para os jogadores, talvez. Então, acho que é outra crítica também ao Renato Paiva, que ele precisa entender onde ele está. O Botafogo é um time grande e o sarrafo aumentou, não tem jeito. Placar da amizade. Obrigada. Pelo menos você teve a vitória. Cadê essa palhaçada que ele fez comigo ontem? Não vai falar! Eu vou fazer um palpite da amizade aqui. Vai ser 2-1 Botafogo. Por que da amizade? Se fosse da inimizade, seria da sinceridade, qual seria? 1-1. Da sinceridade? Da sinceridade é 1-1. Você não vem amanhã, dependendo do que você falar. Eu vou falar o que eu falei. Faltou um pouquinho pra tu estar aqui hoje. Só um pouquinho. Tava 1-1, eu tava... Que boca! Meu Deus! Pedro, você falou! Tava xingando, eu não posso falar aqui o que eu tava falando, né? Tava xingando. Aí quando fez o gol, eu pensei, o placar da amizade venceu. Viu? Mas agora eu tô com a cabeça pesada. Tô triste, né? Porque eu queria ter visto uma atuação consistente. Não foi. Vi, Pedrosa. Na noite desta terça-feira, o Botafogo venceu o Carabobo por 2-1 pela quarta rodada da Copa Libertadores. Apesar da vitória, Renato Paiva foi criticado, principalmente porque a equipe apresentou um desempenho ruim, o que gerou insatisfação e críticas nas redes sociais direcionadas ao técnico. O pedido de demissão do treinador foi amplamente citado pelos torcedores que não pouparam críticas ao seu trabalho. A principal reclamação foi sobre a falta de variações táticas e a demora nas mudanças durante o jogo. Entre os pontos mais questionados estava a postura da equipe em campo, com torcedores apontando a falta de velocidade e organização no jogo. O desempenho coletivo do time também foi alvo de muitas críticas, com torcedores mencionando a desorganização tática e a ausência de intensidade. Aspas para os torcedores. Esse time do Botafogo é a cara, o jeito e o corpo do Renato Paiva, horrível. Disse um torcedor em uma publicação. Outro torcedor reforçou o descontentamento com as mudanças de posição dos jogadores. Abre aspas. Renato Paiva, o que custa colocar os pontas nas suas posições de origem? Questionou em tom de revolta o torcedor. O desabafo de muitos torcedores nas redes sociais também refletiu o clima de pressão que Renato Paiva vive à frente do time. Abre aspas. Esse Renato Paiva é horroroso, o time precisando de velocidade e ele não mexe, não lê o jogo. Criticou outro botafoguense. Em meio ao mar de críticas, a torcida também demonstrou ansiedade pela possível demissão do técnico. Abre aspas. Um dia ele é demitido. Escreveu um torcedor, enquanto outros exigiam a saída do treinador, como a publicação fora Renato Paiva. Alguns treinadores já foram ventilados no Botafogo, caso Renato Paiva de fato seja demitido. Casos de Luiz Castro e Jorge Jesus.
Porém, um outro português reconhecido mundialmente começa a surgir com uma grande oportunidade. Trata-se de José Mourinho, que atualmente comanda o Fenerbahçe, da Turquia. O treinador multicampeão por onde passou estaria cogitando uma saída do clube turco ainda nessa temporada. Mourinho, que tem contrato com o Fenerbahçe até o junho de 2026, vem pensando em respirar novos ares. O treinador comanda o Fenerbahçe desde julho de 2024. Caso fique livre no mercado, Mourinho com certeza seria plano A em diversos clubes do futebol europeu e sul-americano. Entretanto, resta saber quando João Testor, mandatário da SAF alvinegra, decidirá de fato demitir o treinador português Renato Paiva. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. Você aprovaria uma possível demissão do técnico Renato Paiva para uma possível chegada do treinador multicampeão, José Mourinho? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Botafogo. Se inscreve para não perder.